Bem-vindo, pessoal, ao quinto episódio de Between Legends. Comigo hoje tenho o criador da equipa Breaking My Limits, Francisco Bação. Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, André. Um prazer gigantesco estar aqui contigo. Obrigado. Gostaria que começássemos nosso podcast com saber um bocadinho sobre ti, como é que tu começaste nesta área, saber os teus objetivos para o início de 2024 e para o final do ano também, e no próximo ano. Então, basicamente, eu vim parar aqui à área do fitness um bocadinho de um trajeto, se calhar fora do habitual, mas já percebi que também algumas pessoas acabam por ter um trajeto minimamente similar, que eu, quando era miúdo, mais ou menos para aí até aos 13 anos, a minha vida resumia-se a escola, comer, tudo e mais alguma coisa, e jogar. E comer outra vez. E era um miúdo com grande excesso de peso, zero afinidade ao desporto, enquanto que a maioria dos miúdos vão para o parque jogar futebol, assim, eu ia para o parque jogar Nintendo, Pokémon, coisas do género, estás a ver? E comia muito, mas muito. E bem, quer dizer, e mal, na verdade, mas bastante. Pá, isto deu por mim com um miúdo que não fazia desporto, que comia demais, claramente excesso de peso. E cheguei a um apogeu de... Isto para simplificando aqui um bocadinho as coisas, cheguei ao apogeu de pesar 96 kg com cerca de 1,60m, 65. Portanto, claro, o obeso. Na altura, comecei a fazer judo, ganhei gosto pelo judo, e maioritariamente até mais pelas pessoas com quem eu estava a fazer, pelo meu grupo da equipa, que na altura se tornou um grupo de amigos. Pá, e vi ali uma coisa onde eu gostava de passar lá 2 horas por dia a divertir-me, a treinar, mas bem. Pá, eu penso que começou a descer um bocadinho. E vi, calma, espera, tu estavas pesado que nem um pote, ainda claramente ainda com muito excesso de peso, mas as coisas até estão a fluir bem, tu vais te sentindo bem, tu gostas de fazer isto. A equipa puxa também para a parte da competição, porque também era o único pesado, portanto iria competir nas categorias pesadas. Isto é fixe, eu gosto do grupo com quem eu estou, divirto-me aqui. Então se começássemos só a ter um bocadito mais de cuidado na alimentação. Isto coincidiu também um bocadinho com começar a treinar 2 vezes por dia, isto já com 14, 15 anos, se calhar, onde fazíamos os treinos de judo à noite e antes disso fazíamos a parte do treino físico, a parte da corrida. E de repente dou por mim a perder 30 quilos num ano. Numa coisa tranquila, sem propriamente esforço. Eu vou ser realista, para a malta que está a ouvir isto, tenho a noção que eu se calhar só do treino, das 2 horas de judo mais o treino de musculação ou de cardio, queimo mais calorias do que a maioria das pessoas queimam num dia inteiro. Porque é um tipo de desporto dos que gasta mais à hora. Depois estamos a falar de 3 horas de exercício, onde 2 delas tu estás a gastar ali 800 calorias para cima, na boa, à hora. Só que são coisas que tu fazes tipo, por prazer. Estás numa máxima intensidade durante imenso tempo, mas com gosto. Isto facilita-te bem o processo de perda de peso. Bué. Estás a gastar imenso, Claro. Depois ainda por cima és miúdo, ainda acabas por ter educação física na escola, vais a pé e voltas para a escola. É minimamente fácil de perder peso. Isto para a malta não ouvir, tipo, ei, perder 30 quilos num ano, também posso. Calma, nem toda a gente dá, mas nem toda a gente está numa posição favorável a isso. E este processo de ganho de gosto pelo judo, de melhorar minimamente a alimentação, também despoltou todo aquele, olha, quero saber mais sobre isto, quero melhorar mais isto, quero ser um bom atleta, gosto disto, quero me empenhar. E comecei tarde no judo, portanto, claramente estou muito atrás dos outros. Podemos treinar mais, mas eu tenho clara noção que tenho muitos anos de atraso dos outros. Então vamos começar a aprender o que é que eu posso melhorar para ser melhor atleta. E uma das principais coisas que eu comecei a estudar muito foi a nutrição. Depois a parte do treino era sempre encarregada ao treinador, não é? Isto foi muito interessante porque durante, desde o meu 9º ao meu 12º ano, eu comecei a estudar muito sobre isso. Suplementação, alimentação, descanso e tudo mais, de uma forma totalmente autónoma. Tanto que eu sempre achei que iria ser engenheiro eletrotécnico ou algo mais ligado a softwares ou a jogos. De repente eu chego ao 12º ano e digo aos meus pais, olha, não, eu quero ser personal trainer, quero estudar desporto, as minhas primeiras opções vão ser... Aliás, eu quero ser preparador físico ou treinador de judo, inicialmente. As minhas primeiras opções vão ser estas. Se não for isto, eu quero ir para nutrição, engenharia, só no caso nenhuma delas dá. E eles aceitaram? Agora? Inicialmente foi ali aquele choque, não é? Porque, uma coisa é tu dizeres que vais ser engenheiro e eu não era de todo mau aluno. Também, vou-te ser sincero, tipo, o meu foco era o judo, mas eu sabia e tínhamos isto acordado muito bem, felizmente, entre o nosso treinador e os nossos pais. Os vossos miúdos estão a treinar
4, 6 horas por dia. Há alturas do ano onde treinam 6 a 8 horas por dia, tipo alturas de férias ou afins. Pá, não é incomum nos desportos individuais. Não é incomum. Isto sai totalmente fora do que é ideal para um atleta de musculação, claro, mas num atleta de um desporto individual, principalmente com muito cariz técnico, com muitas qualidades físicas diferentes, tu acabas por fazer isto e aproveitar também outras alturas do ano, tipo estás de férias e treinas montes de horas. Se calhar passas 2 ou 3 horas a trabalhar técnica, 1 ou 2 horas a trabalhar tática, depois 2 horas de porrada, depois se calhar ainda 1 hora de treino físico, que pode até não ser a melhor coisa metodologicamente, agora que estudo desporto, não é? Mas que psicologicamente te deixa uma cena do género: se eu aguento isto, aguento qualquer gajo. Podes pesar mais 30 quilos do que eu já passei isto tudo no treino, portanto, vem que eu vou. Mas não levem isto de todo, malta, por favor, como recomendações para treinarem. De todo. Está bem? Pá, principalmente a musculação, não é? Principalmente a musculação. Principalmente a musculação. É totalmente contraprodutivo. Sinceramente, malta. Mas foi muito isso. Ganhei este gosto. Entrei para a faculdade para estudar desporto. Era atleta, vida de atleta, digamos. E à medida que as coisas foram avançando, tive algumas lesões mais graves. Depois era conciliar os desportos da faculdade com a vida de treinar 4 a 6 horas por dia, depois ainda ir viagens de Setúbal para Lisboa, chegar a casa tipo 11 da noite, e era às 11 da noite que ia começar a estudar, porque até lá ainda não tinha tido tempo. E o corpo aí depois não aguenta, tu não dormes, passas o dia todo a fazer desporto, seja na faculdade, seja no treino, estás constantemente a perder peso para competir. Ali uma data de problemáticas, onde eu chego ali se calhar ao segundo ano da faculdade e percebo, calma, isto ajuda não vai ser para mim, não vai dar. E aí, ok, calma, vamos nos focar em ser um preparador físico, mas depois começo-me a perceber da realidade, que é, eu nunca vou conseguir ter a vida que eu quero, que não é de toda uma vida de milionário, nem nada disso, muito menos tinha essas ambições assim tão grandes na altura, mas percebi que, olho para os meus treinadores e isto não é a vida que eu quero ter. Enquanto pai, enquanto família, ou o que seja. Mas há uma coisa que eu sou bom e que eu gosto, é de estudar treino, é de estudar nutrição. Eu estou no curso de treino, posso vir a ser um excelente PT. Mesmo que faça preparação física de judo ou dê treinos de judo ao final do dia, posso perfeitamente conciliar isto com uma vida onde eu impacto muito mais pessoas. E no terceiro ano de faculdade, basicamente o que aconteceu foi que eu rebentei um cruzado anterior, logo no segundo ano, acho eu. Fiz as partes teóricas todas da faculdade, mas as práticas do primeiro ano faltaram-me 2. Supostamente poderia fazer aquilo no ano seguinte e conciliar com o estágio, que era na boa. Porque ainda por cima metade da cadeira estava feita, deram-me os avalos que estava tudo bem. Então, olha, em maio disseram que seria tudo tranquilo, era só mandar o requisito em maio, mandei. Junho não tinha resposta, julho não tinha resposta, agosto não tinha resposta, setembro as aulas estão a começar, não tinha resposta. Já até tinha passado prazos. E eu sempre a insistir. Resumindo e concluindo, tive que repetir mais um ano da faculdade para fazer um ano normal e depois um ano de estágio, quando inicialmente iria fazer tudo junto. Então o que é que eu pensei? Calma, eu estou claramente a perceber, isto já há montes de anos atrás, que a informação que há sobre treino e nutrição em Portugal é precária. Aquilo que eu estou a aprender na faculdade é precário, é pouco. Eu quero procurar mais, eu quero saber mais. E comecei a estudar um pouco no estrangeiro. Comecei a seguir mais páginas mais influentes no estrangeiro. E foi aí que eu decidi, principalmente durante o último ano em que estava a fazer estágio, tinha bastante tempo livre, vamos ingressar, vamos investir num curso no estrangeiro. Eu quero ver o que é que há mais. E foi aí que eu tirei, se não me engano, o primeiro grande curso que tirei foi do Menno Henselmans, do Asian Bodybuilding, ainda era assim que se chamava na altura. Americano, pensou, certo? Ele é holandês. Aliás, ele é norueguês, a equipa é que é holandesa. Eles antes tinham outro nome. E foi ali que eu senti, tipo, porra, o grau de detalhe, o grau de conhecimento que nós temos aqui não existe. Eu nunca vi nada disto no Instagram. No Instagram, no Facebook, numa aula de faculdade, num seminário, o que seja. Não há. Está tudo atrás. E eu, na altura, a minha irmã, que é também empreendedora, já me tinha metido o bichinho de eu criar uma página de Instagram e um blog. E eu já o fazia. E na altura éramos dos primeiros a fazer infográficos. Era dos primeiros. Havia mais gente, mas muito pouca. Não tem nada a ver com o que há hoje. Estás a ver? Sim, Isto, se calhar em 2014, 2015. E comecei a perceber que, calma, tu estás a aprender tanto que não existe cá. E se tu desses? Se tu desses às pessoas para que elas não tenham de errar, para que elas não tenham de cometer aqueles erros parvos que tu vês no ginásio, que vês aqui e ali, porque há.
informação melhor e elas podem ter acesso a isto. Porque é injusto tu teres algo e não o partilhares com as pessoas quando sabes que as vais ajudar. E foi muito assim que nasceu este projeto do Breaking My Limits, do género, eu estou a estudar, eu estou a aprender, eu gosto disto, quero trazer esta informação para Portugal, quero-me continuar, porque sei que isto me vai motivar também a continuar a melhorar. E surgiu muito assim, um blog e um Instagram, tudo feito por mim, vai depois ir crescendo. E basicamente, neste momento na altura eu também comecei a trabalhar como PT, presencial, e isso tornou-se o meu foco. Portanto, Breaking My Limits era o secundário, digamos. Eu cheguei a encher a minha agenda, portanto eu trabalhava para aí das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda à quinta. Sextas trabalhava de manhã, depois tinha uma pós-graduação, sextas à tarde e sábados. Depois tudo o resto era para produzir conteúdo, para blog e Instagram, blog e Instagram, blog e Instagram. Bem, isto foi crescendo. A graduação foi em Strength and Conditioning, aquela da FMH, que na altura foi tipo, eu entrei naquilo numa perspectiva de vou entrar no mestrado, passado 2 meses disse, ok, não vale a pena. Não vale a pena porque eu estou aqui a aprender coisas que eu já sei que já não são assim. E que quando entro em debate e apresento evidências que as coisas são diferentes agora, recusam-se. Então, ok, vamos terminar isto, o dinheiro já cá está, mas nem sequer avancei pelo mestrado porque senti mesmo aquela, para quê? Se eu sei onde procurar melhor. Bem, e depois desde então, desde que entrei no mercado de trabalho, que a minha vida foi dar treinos presenciais, obviamente, era muito o meu foco na altura, e investir mais de metade do meu ordenado sempre em formação para conseguir crescer isto, porque depois defini mesmo na minha cabeça, ok, estes treinos presenciais é muito bom, mas limita-me a estar aqui, limita-me a só poder ajudar estas pessoas, e eu quero poder ajudar mais, e eu sei que pelo meu projeto eu vou conseguir, porque na altura ainda era um projeto, não é? Vou conseguir ajudar mas mais fisicamente pessoas. Não conseguias fazer, não era? Um bocado isso. Fisicamente, pessoalmente, não consegues lá chegar. E fomos crescendo e depois foi muito a coisa de atender àquilo que o nosso público nos pedia. Tipo, ok, solução que não seja o acompanhamento. Arranjamos outra solução. Solução para formar PTs que viam ali conhecimento que não encontravam em mais lado nenhum. Ok, criámos um e-book. Gostaram do e-book, pediram-nos um curso. Criámos um curso. Agora montámos as coisas, estão a nosso gosto e agora é um processo de contínuo aperfeiçoamento. E é um bocado isto. Mas em termos de objetivos... Tem andado bastante trabalho. Tem. Desculpa, ter-te interrompido. Não, força, fala, porque senão eu vou falar e não me vou calar. Não te preocupes. Para mim não há problema. Mas acredito que esse curso, eu vi pelo menos que este ano tem sido um grande investimento, não é? Teu, vosso, em questão de não só de trabalho, mas como uma grande oferta para os PTs. E acredito que seja mesmo uma mais-valia, não só para as pessoas também encontrarem esse tipo de informações que estão a iniciar, ou que não, mesmo que não estejam a iniciar, encontrar boas informações para aprenderem e poderem ajudar, não é? Posso dizer, foi o ano em que nós decidimos, tipo 2023, o nosso foco vai ser o nosso curso. Queremos ajudar o máximo número de PTs, porque isto depois também entra na nossa periodização, digamos, a longo prazo. Estás a ver? Fazia sentido em 2023 ser um ênfase gigante no curso para PTs. 2021 foi o lançamento, foi construí-lo e garantir que estava ótimo. 2022 foi recolher todo o feedback para perceber tudo o que nós podemos melhorar aqui, adicionar, o que é que faltava. Quando tu lanças um curso, ele estava excelente, e sem sombra de dúvidas. Não é por ser o meu feito, mas eu tenho plena certeza que não há melhor curso para hipertrofia e para nutrição em Portugal. Tenho plena certeza não só daquilo que eu pesquisei, mas também do feedback de todos os clientes que temos tido. Estás a ver? Então, nós recebemos esse feedback, mas olhamos para aquilo e vimos o que é que vocês poderiam ainda ajudar um bocadinho mais. O que é que vocês acham que falta? O que é que poderia ser refeito? E foi isso que fomos fazendo durante 2022. Aprimorando tudo isso. Atualizando com coisas novas que fossem surgindo. Em 2023 foi, ok, agora sentimos que isto tem de ser dado ao público. As pessoas têm de ter esta oportunidade. Os PTs têm de ter esta oportunidade porque só ajudando PTs é que nós conseguimos ajudar ainda mais pessoas. Chegámos ao limite de há X pessoas que eu consigo acompanhar. Não consigo acompanhar muito mais do que isto. O meu alcance nas redes é este. Eu não sou influencer máximo. Há coisas que eu não estou disposto a fazer para alcançar determinadas pessoas. Então vou tentar ajudar o máximo número de PTs, porque eu sei que ajudando estes PTs a serem melhores profissionais, eles vão ajudar mais pessoas. Porque das coisas que sempre mais me irritou enquanto PT ou alguém do acompanhamento é receber alguém e a primeira coisa que eu ouço é falar mal do PT antigo. E com razão. E eu penso, aquele PT provavelmente não tem culpa. Provavelmente não lhe ensinaram melhor.
não lhe deram o melhor, ele não via soluções para os problemas dele. Então ele dava-te o melhor que ele tinha, mas só que o melhor que ele tinha era aquilo. É um bocado a minha ótica. Por exemplo, quando eu digo invistam em afins, não é tu és mau ou tu és isto, é não, tu podes ser melhor, tu podes entregar melhor às pessoas. Porque o meu objetivo é este, é elevar a fasquia do fitness em Portugal. E isto só vai acontecer ajudando as pessoas todas. Para isso, tens que ajudar os PTs também, que vão ser um intermediário disso. Pai, 2023 foi o ano de focar nos PTs e muito no background. Eu peco muito que se calhar deveria partilhar mais estas coisas, mas foi um ano muito de aperfeiçoar sistemas, de testar novas coisas, nomeadamente no nosso acompanhamento, de preparar. Foi um ano de foco nos PTs, sem sombra de dúvidas, e serviu tal e qual como pretendíamos, e aproveitar todo o outro tempo para melhorar outros sistemas, porque agora 2024 vem muitas novidades que já estão preparadas, que já Não tens de estão contar, não tens de contar, não precisas de divulgar. Não, Estou a não. brincar. Pá, vou só dizer que estou super entusiasmado. Acho que pela primeira vez sinto que está. Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Também fiz imensos erros durante estes anos. Meti muita coisa e depois vim grego para conseguir dar seguimento a tudo. Mas sinto que desta vez está tudo tão alinhado, tudo tão pré-preparado e organizado que vamos conseguir cumprir tudo aquilo que queremos e é provavelmente até exceder as nossas expectativas. Eu digo isto mesmo publicamente, do género, vamos fazer para que isso aconteça, não há sombra de dúvidas. Então, planei aqui um 2024 muito interessante, mais voltado desta vez para o atleta em si, mas com muita coisa boa aí para vir também para PTs, também para quem ainda não leva isto tão a sério. Temos aí um ano muito fixe. Ainda bem. Acredito que esse otimismo é sempre uma mais grande valia, não é? Para que as coisas funcionem, para que pá, essa mentalidade também como se fosse treino, essa mentalidade tem que correr, temos que fazer, essa disciplina tem que estar lá. Francisco, vamos começar ao nosso tema, o treinar à falha. Vamos iniciar por uma pequena descrição. O que para ti é treinar à falha? O que é o treino à falha? Muito simplesmente é treinar. Quando falo em treinar à falha, tipo abertamente, é treinar até à falha concêntrica, com a qualidade técnica exímia. Ou seja, é tu tentares mais uma repetição e literalmente não conseguires, a não ser que deturpes a técnica. É tu estares a empurrar num supino, estavas nesta cadência, aquela coisa começa a ficar mais difícil, mas tu continuas, porque está difícil não quer dizer que tu não consigas, e treinar à falha é tu chegares àquele ponto onde tu estás a empurrar, estás a tremer por todos os lados, está lento, e aquilo começa a descer. E tu estás a empurrar pela tua vida. Isto é tu chegares à falha, tudo isto feito sem tu trocares todo, levantar as costas, o que seja, mantendo a tua técnica. Chegar literalmente ao ponto de eu tento e eu não consigo mais. Eu falhei a última repetição. Quando é que nós devemos treinar à falha? Devemos treinar sempre? Olha, eu sou ambos os campos. E até te digo que tenho clientes que trabalham de formas distintas. Eu não sou do género, tu não deves treinar. Eu entendo os benefícios, os prós e os contras do treinar à falha. Obviamente os custos que isto tem na tua recuperação, o impacto que isto tem. Mas também entendo muito que há uma questão do gosto pessoal e da motivação de cada indivíduo que pode impactar muito depois também o que tu trazes para o treino. Isto dizendo, para a maioria dos meus atletas, se seguirem exatamente tipo, minha forma de trabalhar usual, porque não é uma forma de trabalhar igual para todos, porque eu tenho sempre em conta a particularidade de cada um. Pá, e há pessoas que vão ter outros gostos ou outras respostas ao treino. Para a maioria das pessoas, o que eu gosto é de trabalhar um pouco mais longe da falha no início de cada bloco e ir progredindo. E já falei um pouco abertamente sobre isto em aulas e mesmo até no Instagram. De começares, por exemplo, ali à volta das 3 ou 4 em reserva no início do bloco, ou seja, ainda conseguias pelo menos mais 3 ou 4 repetições até chegar à falha, que é um treino extremamente estimulante na mesma, e todas as semanas vais progredindo, e isto inevitavelmente vai-te levar a um ponto onde tu atinges a falha. E eu quero mesmo que eles tenham uma semana, pelo menos, onde atinjam a falha. Para garantir, seja por um lado, para garantir que eles sabem o que é que isso é, seja por outro, para garantir que espremi aquele estímulo ao máximo, seja para culminar o bloco, porque eu gosto de fazer uma fase de sobre-solicitação no término de cada bloco.
Isto seria o geral, ou seja, não passas o teu tempo todo a treinar à falha. Porquê? Porque isto permite também trabalhar com mais volumes de treino. Mas há ali um momento onde eu acho que é fundamental e acho que todos os atletas devem passar por isto, pontualmente, pelo menos. Agora, se tu és uma pessoa que gosta mesmo de treinar à falha e ou que tem uma séria restrição de tempo para treinar, fazer todas as séries à falha pode ser uma excelente solução. E ao mesmo tempo é também uma forma de garantir que tu tiraste praticamente o máximo estímulo daquela série. A única coisa é que tens que adaptar. Porque, tal como tudo o resto no treino, se tu empurras muito o volume, para que funcione bem vais ter que balançar com a intensidade. Se tu empurras ao máximo a intensidade, ou seja, se estás a ir cada série à falha, o volume terá de ser adaptado a isto, que na maioria das vezes vai significar descer. Porque aqui é sempre encontrares aquele balanço. A meu ver, gestão do treino é tu encontrares a dose ideal de estímulo, que é um balanço entre volume e intensidade, e o que tu utilizas para isso, os exercícios, os protocolos e afins, encontrar um balanço ideal de estímulo que eu dou, recuperação que aquele treino exige e voltar a dar aquele estímulo no momento certo. E tudo isto é jogar muito com o volume e com a intensidade. Se eu gosto de treinar perto da falha, mais em cima da falha ou à falha, eu não posso dar tanta dose de treino. Porque cada dose que eu dou é muito estimulante, mas também é muito fatigante. Se eu não trabalho tão perto da falha, posso muito provavelmente dar mais volumes, e é por isso que nós vemos malta a treinar com volumes absurdos, porque tu olhas para aquelas séries e aquilo parece tudo aquecimentos. Pá, mas tudo bem, eles compensaram, foram ineficientes, tudo bem, mas se eles gostam assim, ou se não sabem melhor, é a solução que há. E essa distinção que tu me disseste que me disseste, não existe uma resposta 100% direita ou 100% certa, que tens alunos em que se calhar não estão tão confortáveis a treinar à falha e tens alunos que se calhar gostam até, não é, de treinar sempre na falha. E como é que tu consegues fazer essa distinção entre eles? Primeiro, é uma coisa que tu perguntas, é uma coisa que tu olhas nos vídeos? É muito uma coisa que eu pergunto logo ao início, durante o acompanhamento, e vou pedindo feedback, porque alguns deles não estão habituados a treinar bem com repetições em reserva, e às vezes cria aquele atrito inicial de não entender bem se são 2, são 3, e está tudo bem. Temos um modelo de progressão, temos o nosso próprio método de acompanhamento, de garantir que estes problemas são resolvidos, porque é muito isso. A minha ótica é sempre que me aparece um problema de um cliente meu, eu tentar arranjar uma solução para que aquele problema não aconteça em mais nenhum. Então, se eu sei que esse problema das reps em reserva, por exemplo, estimar os números é difícil, ok, vamos arranjar aqui uma solução para que não seja difícil. Para que se houver um atrito é uma vez e depois está resolvido. E é muito perguntar o que é que eles gostam de fazer. Geralmente gosto que eles passem por este trabalho de ver esta progressão das reps em reserva, treinar mais longe da falha e depois aproximar à falha. Mas se tu me disseres, André, eu gosto mesmo de treinar à falha, é importante para mim a sensação do treino e tudo mais, ok, tudo bem, vamos adaptar o treino para que tu possas ter esse gosto e essa sensação, mas não sacrifiques os teus resultados. Mesmo até para atletas que muitas vezes fazem o meu modelo de progressão, às vezes eu sinto, mesmo pela análise dos vídeos e até da performance, que acho que eles poderiam estar a treinar um bocado mais intenso. Então, cabe-me a mim, como treinador, fazer essa transição. Então, e agora, se calhar, próximo bloco, na primeira semana, vais começar logo à falha. Fazes, se calhar, uma série de cada exercício. Mas vais à falha. Em todos. Eu quero ver vídeo e eu quero-te ver a empurrar e aquela porcaria não subir. E agora, tu fizeste 100 kg para 10 à falha, para a semana, quero que tu faças 100 kg para 7. E agora tu já sabes o que é que soube ir à falha e o que é que vai ser 3 em reserva. E agora sim, começamos. Estás a ver? Sim, sim. Obviamente que aí também, depois, começando no início à falha, o bloco não iria ser muito grande, mas... não necessariamente, também, se fizeres apenas uma série de cada exercício. Imagina, tu inicialmente programarias aquilo para 2 séries ou 3 séries para começar daquele exercício. Mas esta primeira semana é só de afinar as coisas, de garantir que as próximas estão bem. Tal e qual como metes combustível antes de fazer uma viagem longa. Certo. Estás a ver? Sim, sim, faz sentido. Espero é que pelo menos depois os deloads não sejam com uma intensidade muito alta, pelo menos nesse aspecto. Pois é fácil porque tens os números.
Estás a ver? Imagina, Sim, se tu sim. não sabes o que é 3 em reserva ou 4 em reserva, mas tu sabes que eu fui à falha, fiz 100 para 10, fui literalmente à falha. Pá, foi só uma série, portanto, é fatigante, mas não é assim tanto. Uma série. Se calhar naquele treino tiveste 2 ou 3 séries daquele grupo muscular. Naquela semana, se calhar tiveste 5 ou 6. Percebes porque é que estou Sim, confortável com sim, isto? sim, É sim. um volume baixo, estás a ver? Agora tu já tens um benchmark, já tens um ponto de referência. Se foram 100 para 10, E daí eu torna-se para a muito mais semana vou-te fácil. pedir 100 para 7. Só que vais se calhar fazer 2 Claro, séries em sim. vez de uma. Sim, é assim, concordo perfeitamente. É, depois nós como treinadores temos esses números, por assim dizer, ou esses valores e conseguimos ajustando a intensidade e ou pelo menos tentar, não é? Porque às vezes as coisas não são tão lineares com o stress, o sono, com a alimentação, que nos torna esses valores acima ou abaixo, não é? Depois das repetições em reservas, se tivermos um dia mau, a nossa intensidade já está mais elevada do que se tivermos um dia em que estamos completamente relaxados e descontraídos. Pelo menos é a minha experiência. Pelo menos Sim, hoje passei por isso, é por isso que estou a dizer, yeah. mas Pá, acredito e que eu seja. concordo plenamente. Eu só digo isto é porque há muita gente que não tem essa percepção. Das 3, das 4 em reserva, das 2 em reserva. Pá, e quando tu lhe das, tipo, ok, pode não ser perfeito, mas tu já vais ter a sensação do que é. E se te gravares, tens a referência visual depois para poderes ver. Em questão de treinar sempre na falha muscular, ah, existe algumas vantagens que tu vês para as pessoas que se calhar que não estão acompanhadas. Acho que a vantagem é que tu asseguras Desvantagem, desculpa, a desvantagens. desvantagem. Sim, sim. Pá, diria que a primeira desvantagem é tu não saberes ajustar o volume. A vasta maioria das pessoas que treina mesmo à falha faz volumes estupidamente altos para quem treina à falha. Eu sei que é bonito e sei que tu sais do treino a pensar que consegues fazer mais, mas tu não estás no treino para rasgar músculo, não estás no treino para danificar, não estás no treino para sair exausto, estás no treino para estimular crescimento. Tu não vais de carro, tu não pegas num carro para ir de Lisboa ao Porto com o objetivo de gastar gasolina. Tu vais com o objetivo de ir de Lisboa ao Porto. A gasolina é uma consequência. Tu não vais ficar feliz se chegaste de Lisboa ao Porto e gastaste o tanque todo. Tu vais ficar feliz se chegaste de Lisboa ao Porto seguro, bem, pá, e com o mínimo gasto de gasolina possível sem abdicar da tua velocidade. Então gosto de dar um bocadinho esta cena de pá, se tu treinas à falha, tudo bem, mas o volume tem de ser ajustado a isso. Nomeadamente, provavelmente vais ter que trabalhar com menos volumes. Vais ter que ser um bocadinho mais inteligente na escolha dos exercícios, por uma questão de segurança a fazê-lo e até mesmo de capacidade de ires à falha. Porque se calhar tu vais julgar que vais à falha num agachamento, mas simplesmente, como nós diríamos cá em baixo, borraste a cueca. Tu não subiste porque estavas mesmo com medo de subir. Enquanto que se calhar vou dar uma leg extension, uma leg press, se Sim. consegues mesmo ir à falha, é mais tranquilo não teres aquele medo de isto vai-me cair em cima. Embora por acaso se calhar até não é o melhor exemplo, porque a leg press é aquele onde eu acho que a malta consegue sempre mais. Se calhar uma leg extension ou uma leg Yeah. flexion tens aí mais calma, mais controle. Uhum. Acho que o risco de lesão é muito menor, não é? Comparado com esses Consegues. dois. Yeah. Mesmo mesmo a desvantagem, eu pelo menos acredito também a desvantagem que também pode ser incluída será em nível tanto de lesão, em nível de fadiga, que acho que uma pessoa se vai treinar 3 ou vai treinar 6 vezes por semana, sair morta de todos os treinos, não é? Como deste o exemplo de se o meu objetivo é de Lisboa ao Porto, mas chegas ao Porto sem gasolina, não é? Por assim dizer, não te vai trazer. Estou a faltar a palavra, mas não te vai dar muito prazer o treino, não é? Saber que vais treinar no dia seguinte e que vais te matar outra vez. E se consegues ter praticamente, ou melhores ou piores resultados, mas basicamente praticamente os mesmos resultados, fazendo menos, não é? Porque não estou a falar em abrir a questão da recuperação, mas tirando isso, em nível de fadiga, se o resultado for praticamente o mesmo, a tua fadiga é muito menor, não é? Deixando 2 repetições em reserva do que ir à falha, pelo menos. Yeah. É só mais a gestão de, por exemplo, eu até acho.
que se tu fores à falha, efetivamente, tu acabas por fazer menos volume. Um bom treino 100% à falha, ou seja, uma pessoa que vai fazer um bloco inteiro à falha, porque gosta mesmo, vais ter que trabalhar com menos volume. Muito menos volume do que trabalharias com 2 ou 3 em reserva. É inevitável. Vais ter que descansar mais entre séries. O cansaço que aquela pessoa tem de ir 100% à falha, ou mesmo um bloco de treino, mas ajustado para quem vá às 2 ou 3 em reserva, eu até não acho que seja assim tão diferente, porque a diferença é que quem vai estar a ir à falha, se calhar vai-te fazer, imagina, treino de peito, ou treino de tronco. Em vez de fazer, se calhar, 6 a 8 séries de peito, vai fazer 2 a 3. O cansaço total ao final é diferente. Não é muito diferente. Acho que, efetivamente, nós temos é um cansaço gigantesco. Acho que também acabas por ter um tipo de periodização muito similar ao meu, ou programação muito similar ao meu, que é, vais acumulando, vais-te aproximando da falha, acumulas também mais séries e afins. Pá, e na última semana, geralmente, é o máximo de volume e o máximo perto da falha ou na Sim, falha. sim, sim. Pá, e aí, estás exausto, estás roto. Mas porque é a semana de sobre-solicitação, ou de choque, ou de overreaching. Se for uma pessoa, a meu ver, que está sempre a treinar à falha, ela geralmente vai estar sempre com volumes mais reduzidos. Porque é o balançar. Eu, por acaso, até tenho, pelo menos pela minha experiência, eu não costumo elevar muito os meus volumes de treino, pelo menos essas últimas semanas, porque até se calhar necessitava de menos volume, porque aumentando a minha intensidade, muitas vezes sinto que não precisava de tanto volume. Pelo menos esta é a minha experiência e é um bocado difícil, nem sempre vejo isso com os meus alunos, mas às vezes nas últimas semanas basta uma série que eu vejo fogo, ainda tenho aqui mais duas, ou se calhar nem devia estar a fazê-las porque já estou completamente desgastado e simplesmente como se chama aquele volume de lixo, pensei assim que é o termo, que já não sinto essa necessidade de o fazer. Não é? Concordo a 200%. Em questão de ir depois da falha muscular, fazendo as ship reps, acho que foi esse termo que falaste, não foi? Aqui posso... Olha, vou-te ser sincero, até há alguns casos, nomeadamente quando há restrição de tempo, tu não consegues dar mais volume de treino, não consegues pedir à pessoa mais séries, pode fazer sentido, a meu ver, ires além da falha. A utilização de cheat reps, ou seja, onde tu fazes um desvio técnico para concluir a repetição, já o recomendei em 2 ou 3 cenários. Porque acho plausíveis. Nomeadamente, na perspectiva de tu chegaste à falha concêntrica, mas ainda consegues fazer um controle excêntrico. Tu não consegues é chegar lá acima. Então, se calhar um ligeiro balanço num voo lateral, okay? E a tua tarefa é controlá-lo até cá abaixo. Um ligeiro balanço num bíceps, mas o teu trabalho é controlá-lo até lá abaixo. E sou mesmo sincero, peço-te mais 3 ou 4 repetições. Não te peço mais uma série inteira. E peço essas 3 ou 4 repetições onde eu quero que o teu foco seja controlar aquela fase excêntrica. Porque a premissa de fazeres, a meu ver, a premissa de tu fazeres uma repetição de batota para prolongar a série ao longo da falha, além da falha, é tu aproximaste da falha excêntrica. É tu espremeres a falha excêntrica quando tu sabes que as unidades motoras que estão a funcionar mais naquela fase excêntrica são as de maior limiar. Porque tu já estás nos teus limites. E é ali que a fase excêntrica é ainda mais interessante. É por isso que tu deves controlar especialmente bem a última fase excêntrica da tua série. Porque é a fase excêntrica mais interessante de todas. Que é quando tu tens as tuas fibras de maior limiar a disparar. Eu ia dizer que esta sobrecarga excêntrica, ou falha excêntrica, é muito fixe e era mais prática se tu tivesse um parceiro. Porque evitas de fazer a batota. Porque esta batota, inevitavelmente, é difícil de tu te controlares. De tu saberes meter um travão naquilo. E é difícil ao mesmo tempo, tem um risco de lesão desnecessário. Se tivesse um parceiro que te ajudasse a fazer a prática, era o ouro sobre azul. Só que também tens de ter noção que às vezes as pessoas não têm o parceiro de treino, ou não podem estar à espera, porque são cenários de pessoas que têm pouco tempo para treinar. É mais aí que eu utilizo isto. Estás a ver? Mas seria muito isso. Faz sentido. E em questão de parciais depois da falha muscular, seria uma coisa que tu utilizarias?
por exemplo, fazer... E é uma coisa que tenho usado cada vez mais, à luz da nova evidência, não é? Que cada vez mais mostra que o trabalho em alongamento é interessante, cada vez mais interessante. Entro muito nesta lógica de alguns exercícios tu atinges a falha, pá, e a falha ocorre, por exemplo, de exercícios de costas, onde um ponto mais difícil, que geralmente é perto do encurtamento, ok, mas tu ainda conseguias espremer ali, se no calhar, alongamento. umas 6, 7, 8 reps ali no alongamento. Ainda conseguias espremer aquela laranja, o sumo todo. Então, pode fazer muito sentido, e este já é uma coisa que uso com qualquer tipo de atleta, no final, incluir mais parciais em alongamento, por exemplo. E é uma coisa que começaste agora a utilizar, mesmo contigo, com os teus atletas? Yep. Mais ao longo deste último ano, depois também perceber esta mecânica, não sei se... Tu tens usado isto muito com os teus alunos, André? Não, com os meus alunos não. Ainda estou numa fase de trabalho um bocadinho em questão de mais dorsal, em exercício dorsal, mas tirando esse, não. Principalmente porque os meus alunos, principalmente presenciais, com quem eu estou mais à vontade para trabalhar, nós não temos tanto equipamento para o fazer. Okay? É mais livre e máquinas livres, então não peso livre, desculpa. Então não é uma questão que seja tão viável, mas eu acredito que seja. Eu ao início tive algumas dificuldades em implementar isto, para as pessoas perceberem como é que seriam feitas, quando é que deveriam parar, até que ponto é que deveriam ir, por isso é que fiz esta coisa de introduzo gradualmente em exercícios onde seja fácil tu percepcionares isto, porque acho que também faz sentido. E eu às vezes gosto de fazer isso porque lá está, também vem muito desta fase de testar. Isto é uma evidência, não é totalmente nova, o racional disto já existia há muito tempo, mas a demonstração que seria potencialmente interessante, ou mesmo interessante, é pseudo-recente. Só que também ainda não sabes as verdadeiras represálias ou a sustentabilidade disto. Então eu gosto de fazer Certo. isso gradual. Tipo, num bloco de treino. Agora vais experimentar parciais e alongamento em 1 ou 2 exercícios na última série. Para depois, se te deste bem com isto, experimentamos implementar em mais exercícios. Ou até ter um bloco inteiro onde trabalhas só com parciais e alongamento. Pá, e acabei por perceber que também há muitas pessoas que não gostam da sensação. Aquela percepção de será que estou no ponto de intensidade certo, não estou? Será que está a sair bem, não estou? É muita insegurança quando elas muitas vezes te contratam para terem a certeza do que estão a fazer. Pelo menos pessoalmente, mesmo como estou com um PT presencial, mesmo, por exemplo, na remada, que eu costumo utilizar bastante, acredito que seja, pelo menos para mim, difícil, muitas vezes ter que controlar, mesmo eu que estou de lado, estou a tentar controlar a amplitude, não é? Para uma pessoa que eu dou o conhecimento ou explico minimamente, olha, tens que parar quando o teu cotovelo está quase a chegar à linha do tronco, e mesmo assim para eles acabam por às vezes ir menos, às vezes ir mais, não é? E eu acredito que esse tipo de controle a nível de, pelo menos de amplitude, também é torna-se difícil, não é? Porque normalmente quando fazes uma repetição completa, se for fazer um bíceps, sabes perfeitamente que tem que subir cá em cima, tem que esticar lá em baixo, e é mais fácil ter essa regra, não é? Enquanto mesmo se fosse uma puxada ao peito, ok, tem que passar a linha, pelo menos a linha do ombro, ok? Mas às vezes vai mais acima, vai mais abaixo, e pelo menos essa é a minha experiência, e creio que seja, se calhar, maior dificuldade para que nós queremos as coisas de forma uniforme, não é? Durante toda a série, pelo menos todas as repetições. E ganhares um ponto de referência, geralmente mais visual, para facilitar a pessoa. Sim. Francisco, queres falar mais alguma coisa em questão de treinar falha? Achas que faltou mais alguma coisa? Bem, eu vou só dar aqui a minha chega geral disto. Eu sei que estou a falar imenso, For. mas não tenham medo de treinar à falha. Eu acho que nós também demonizamos isso e eu culpo-me se calhar muito disso também. De demonizar que o treino à falha faz mal ou que é menos eficaz. Não necessariamente. Vamos ser realistas. Um treino à falha bem construído é praticamente tão eficaz como um treino com 1 ou 2 em reserva muito bem construído também. O problema está no bem construído. O problema está nas pessoas perceberem que
uma coisa não é igual à outra. Que treinar 100% à falha não é o mesmo de treinares com uma ou duas em reserva. Que as exigências que isto vai ter na forma como tu constróis o treino e como tu respeitas depois a tua recuperação é diferente. E o problema está aqui. É muitas vezes as pessoas seguirem coisas porque este gajo diz que treinar à falha é bom e agora vou só treinar à falha. Está bem, mas falta tudo o resto. Falta ajustar as coisas a isto. Tal como se tu agora começares a treinar longe da falha, tens que adaptar o treino a isso. Pá, e tudo bem, ambos os caminhos te levam a Roma, uns benefícios, outros malefícios, cada um, mas ambos te podem levar lá e a velocidade não é assim tão diferente. Dá muita margem para haver o gosto pessoal. As coisas têm de ser bem feitas. Acho que era só a minha conclusão do treinar à falha. Sim, acho que é mesmo perfeito porque nós vemos esse tipo de informação a ser distribuído de ir à falha, mas também tem que ser explicado para a pessoa que está a ouvir ou que está a ler e que quer implementar isso no seu treino para que tenha resultados, não é? E a tua explicação foi bastante boa em questão de não é assim é uma coisa boa, mas também deve ser utilizada com pés e cabeça, não é? Yeah. Basicamente. Francisco, vamos começar agora a falar sobre o tema das técnicas de intensidade. Gostaria que me desses uma pequena descrição do que é que são as técnicas de intensidade para ti. Posso lançar tipo um burn geral à população do fitness? Por mim estás mais à vontade. É que há sempre esta minha faceta. Estás a ver, tipo, meia tocar na ferida. Não, por mim, o mais realista que fores... Maravilha, é isso mesmo. Só faltava começar a dizer palavrões. Mas, calma, não vou fazer... Não vais ser o primeiro, desculpa lá, mas não vais ser o primeiro. Por isso, então foda-se, vamos, bora. Técnicas de intensidade. Para a vasta maioria das pessoas que estão a pensar técnicas de intensidade ou técnicas avançadas de treino, parabéns. Na verdade são técnicas de eficiência temporal. É uma forma de tu conseguires obter o mesmo estímulo, digamos, ou muito similar, em menos tempo. Não é aquilo que te vai fazer crescer mais 2 cm de bíceps, nem 2 cm de glúteo, nem 2 cm do que quer que seja. É só uma forma de tu organizares o treino fora do protocolo normal, do X séries de X a X reps com X minutos de descanso. Não, tu vais alterar um bocadinho este protocolo em prol de atingir o estímulo pretendido, crescimento muscular, geralmente em menos tempo. A vasta maioria das técnicas de intensidade ou avançadas que vocês veem são técnicas de eficiência temporal. Conseguir o mesmo estímulo em menos tempo. A meu ver. Ainda assim, também, a vasta maioria dessas técnicas podem pegar nelas e metê-las no lixo. Porque não têm fundamento científico nenhum por trás. Têm nomes muito bonitos, mas são só os mesmos nomes, porque o resto é péssimo. E na maioria das vezes, quando foram comparadas em estudos, poucas que realmente foram estudadas, para terem alguma validade para dizer se é bom ou não, porque dizer que sinto isto ou sinto aquilo não é dizer que é bom, não é dizer que funciona, são coisas diferentes. Se eu posso meter uma câimbra numa leg extension, tu sentes o meu quadríceps vai contrair imenso e vai crescer imenso e não sei o quê. Não, filho, uma câimbra é diferente de um estímulo para crescimento muscular. Fadiga é diferente de um estímulo para crescimento muscular. Dores é diferente de um estímulo para crescimento muscular. Pá, e na maioria das vezes as técnicas de intensidade, quando as comparas com protocolos de treino normais, para o mesmo tempo de treino, são inferiores. E eu odeio dizer isto enquanto PT, porque era muito mais fácil eu vender que o complexo e o lindo e maravilhoso era melhor. Mas não. Por alguma razão, tu estimulares um músculo, permitires que o teu músculo recupere o sistema nervoso para o voltares a estimular novamente, é melhor do que tu tentares fazer tudo num só bocadinho. Não sei se é obra divina de Espírito Santo ou se é só senso comum. Mas para mim faz perfeito sentido que estimulares, tu paras a estimulação quando já não consegues estimular tão bem como queres, permites que recupere e estimulas novamente. Seja a frequência de treino, seja dentro do próprio treino. Fazes uma série, estimulas, não consegues ir mais do que aquilo ou decides parar mais do que aquilo porque o teu sistema nervoso já não está a chamar as fibras todas, então espera, dá-lhe ali um bocadinho de tempo para que o meu sistema nervoso possa outra vez entrar em ação, possa outra vez estimular aquelas fibras todas. Porque, na verdade, a maioria das técnicas de intensidade... Pai, faz-me sinal se quiseres que eu me calo, que sou capaz de... Não, força. A maioria das técnicas baseiam-se em duas coisas, ou em duas grandes premissas.
Ou é encurtar o tempo de descanso, ou é encurtar o tempo... É melhor contrário. Exato. Ou é encurtar o tempo de descanso, ou é trabalhar além da falha. Basicamente é isto. O que é um drop set? Na maioria das vezes, é tu chegaste à falha, vais treinar além da falha. O que é uma sobrecarga excêntrica? É um ir além da fase concêntrica para fazer só excêntrica. É ir além da falha, porque sobrecarga excêntrica é um bocadinho diferente. Sim. O que é um myo reps ou um rest pause? É tu reduzir os tempos de descanso. O que é uma super série? É tu reduzir os tempos de descanso. Na maioria das vezes é isto. Tens alguns casos específicos, por exemplo, a oclusão vascular, o KATSU, é uma cena altamente específica, mas também lá está, não é viável para a maioria das pessoas, porque não têm o equipamento, nem estão dispostas à dor que aquilo... Já experimentaste fazer KATSU? Não, por acaso não. Mas... Epá, eu já experimentei. E por acaso foi das coisas mais giras que fiz na faculdade. Eu já tinha aprendido o KATSU com o Menno Henselmans na altura. O protocolo não tinha nada a ver com o que já tinha aprendido, mas fiz na faculdade. Pá, é uma dor, mas uma dor horrível. Não tem nada a ver. Eu fiz aquilo num preacher curl no banco. O pump é descomunal. Tipo, é uma cena absurda. Em 2 minutos eu fiquei com um pump que eu nunca tive na vida. Parece que tiveram a injetar água lá para dentro. Mas é uma dor ridícula. E eu só digo, isto doeu-me no bíceps. Eu imagino fazeres isto numa leg extension ou numa leg curl. Doloroso mesmo. Sim. Estás a ver? Mas também é um protocolo que não consegues fazer em... por exemplo, se cá nos ombros não consegues fazer, não é? Por exemplo. Consegues. Tu podes fazer na mesma, até podes fazer para peitoral ou assim. O princípio é sempre o mesmo. Okay. É tu fazeres esta mais aqui de cima. Mesmo que tu queiras fazer, imaginando músculos dos dedos, é esta que tu vais ocludir. Queres fazer gêmeo, é na mesma a anca que tu vais ocludir. E como é que farias no peito? Desculpa a minha curiosidade. Aqui na mesma. Na mesma? Porque o sistema circular. Circulatório. Ok. Yeah. Não sabia, por acaso não sabia. Yeah. Deve ser bem estranho, por acaso. Porque depois ainda por cima estou a imaginar tipo, um pump gigante. Porque é mesmo um pump fora do normal, meu. Imagina então se tu tiveres sobre efeitos de esteroides ou o que seja, com extra água intracelular, pá, aquilo deve ser uma cena do género, estás a fazer peito e isto empurra-te as clavículas. Deve ser mesmo deste grau de desconforto, eu não estou a exagerar. Pá, no bíceps foi uma cena estranha. O gajo que fez nas pernas ficou a passar mal do calção mesmo. Sério? Tão inchado. Isto parece que eu estou a exagerar. Tinha de ser visto. É uma coisa mesmo muito, muito abismal. E achas que era uma coisa que conseguias implementar no teu treino? Pá, implementaria. Também porque eu tenho um passado masoquista de judo, não é? Mas não era algo que eu implementaria a toda a gente, ou pelo menos daquela forma. Porque aquilo também foi feito em pseudo-laboratório. Portanto, levam-te mesmo à falha. Quando tu não dás mais, estão a gritar contigo. Consegues dar aquele extra mile, estás a ver? Se calhar seria um bocadinho mais condescendente com um cliente meu. Não preciso que tu estejas neste grau de desconforto, porque sei que vai funcionar na mesma. Mas acho que tirando a oclusão vascular... Em questão de, como tu falaste, das técnicas de intensidade, serem, pelo menos, a maior vantagem em questão de tempo, mas em medida de chegar à falha muscular, acreditas que seja uma vantagem ou não? Sim. O que eu quero dizer é, imagina, para uma pessoa que está a fazer uma série e depois faz um drop set, acreditas que haja vantagem nesse aspecto de chegar depois da falha muscular? Pelo menos, imagina que seja a última série, por exemplo. É muito raro o cenário. Lá está, se estiver de acordo com o planeamento, de acordo com a recuperação para o treino seguinte, faz sentido. Se tu me disseres, eu tenho 20 minutos para treinar, pá, e tu vais fazer 1 ou 2 séries de um músculo, pá, eu acho que faz, e vais ter tempo mais do que tempo para recuperar, eu acho que pode fazer sentido tu ires além da falha muscular. Eu tenho atletas a quem eu digo, pá, têm muito pouco tempo para treinar. Os gêmeos não são uma prioridade, mas até os querem crescer. Por exemplo, digo gêmeos, ou trapézio, Sim. Também um bíceps. O bíceps não é a minha prioridade. Tenho um aluno que é assim, pá, os braços dele respondem bem. Ele neste momento está numa fase em que está a trabalhar imenso, tem 35 minutos para treinar. 4 vezes por semana. Pá, 5 vezes por semana, aliás. O bíceps está no final do treino, eu quero uma série à falha, apenas, e com o drop set. Porque eu prefiro que ele faça o outro trabalho que é mais prioritário. Pá, e agora quando vamos ao bíceps, como temos 2 minutos para fazer bíceps, porque ele está cronometrado para que ele tenha tempo de tomar banho e chegar a horas do trabalho, pá, eu prefiro que
aquela série seja feita à falha, pá, e depois é prolongar. Certo? E mesmo, agora vou dar um bocadinho a minha experiência e gostaria de saber se também concordas ou não. Eu, pelo menos, comecei a adicionar este tipo de trabalho, de intensidade, mais por questão de fadiga, ok? Porque sinto tempo barra fadiga, ok? Por exemplo, exercícios unilaterais, sinto muito mais prazer em, se calhar, fazer, por exemplo, um trabalho de rest pause ou maior reps, em que consiga fazer tudo seguido, do que estar a, por exemplo, se eu for fazer 2 ou 3 séries, ok? Do que estar ali, ok, vou ficar 1 minuto de um lado, vou ter que descansar mais 1 minuto, vou fazer mais 1 minuto de trabalho do outro lado e fazer isto 2 ou 3 vezes. Eu prefiro mesmo, se calhar, aumentar um bocadinho a intensidade e sinto menos cansaço mesmo para os próximos exercícios do que passar aquele tempo todo em treino, em trabalho, por assim dizer. Yeah. Acho que faz sentido. Vamos ser realistas. Muitas vezes a logística do tempo é fundamental. Tu passares muitas vezes... Se consegues passar menos tempo no ginásio e obter o mesmo estímulo, perfeito. É mesmo isso, e também, mas também acho que devemos fazer também o que gostamos. E agora é como se calhar mesmo a minha preferência de pá, eu tenho gosto, porque se calhar gasto menos tempo, não tenho que estar ali a pensar, tenho que fazer cronometrar o tempo e essas coisas todas, mesmo que tenha bastante tempo, mas acaba por ser se calhar uma seca para mim estar ali de um lado para o outro, as 6 vezes por acaso. Em questão das desvantagens, acreditas que existem desvantagens para estas técnicas de intensidade? Uhum. Porque elas baseiam-se nestas duas premissas, a maioria delas. Obviamente que há coisas que são diferentes, tipo uma pré-exaustão. Eu olho como uma coisa que é manipulares o fator limitante de um exercício, na maioria dos casos. Mas a maioria das técnicas baseiam-se na premissa de tu reduzires os tempos de descanso ou na premissa de tu treinares além da falha. Ora, quando tu reduzes os tempos de descanso, aquilo que tu efetivamente estás a fazer é que as séries seguintes sejam de cada vez menos qualidade. Porque tu paras uma série, não é por fadiga energética, não é por falta de creatina ou do que seja. Não, tu paras uma série e tu atinges a falha por causa do sistema nervoso. Não conseguir recrutar as unidades motoras suficientes para vencer aquela carga, para ter uma contração forte o suficiente de todas as unidades motoras para vencer aquela carga. Porque há 2 reps atrás, aquelas unidades motoras todas estavam a funcionar e chegavam. Elas não deixaram de ter energia, elas não deixaram de ter glicogênio, glicose, o que seja. Elas deixaste de ter uma descarga neural forte o suficiente para chamar todas. Foi por isso que chegaste à falha ou aquelas reps em reserva. Ora, se tu encurtas o tempo de descanso, tu sabes que nas próximas séries tu não vais ter a mesma descarga neural. Tu não vais chamar as mesmas fibras todas. Ou durante tanto tempo. Portanto, perdes qualidade. Ou seja, se tu vais fazer o mesmo número, se achas que 3 séries normais é a mesma coisa que 3 maior reps, não é a mesma coisa. Calma, Certo. que estou a dizer que isto é um problema, mas também é solucionável. Não é? Ok, se não é a mesma coisa, então vamos fazer a equivalência. Vamos procurar a equivalência. Se calhar tenho que fazer mais séries, tal e qual como é a questão dos descansos. Tudo bem, tem que ser adaptado. Saber que batatas não são iguais a tomates. Treinar além da falha é entender o que é atingir a falha e saber que a partir do momento em que eu atingi a falha eu já não estou a recortar as minhas unidades motoras todas. Portanto, cada série além da falha, cada repetição além da falha é cada vez menos estimulante e é cada vez mais fatigante. Ou seja, o custo-benefício é cada vez pior. Só que também é perceber, se eu tenho uma série para fazer, se calhar eu posso espremê-la ao máximo, porque quero tirar de lá o máximo estímulo, mesmo que vá ficando cada vez pior, é sempre um bocadinho mais. E vou ter mais do que recursos para recuperar daquilo. Tudo bem. Estar constantemente a fazer drop sets para ir sempre além da falha, para ir fazer múltiplas séries, é receita para estar a danificar mais do que estimular. É um bocado a conclusão das duas, da desvantagem de treinar à falha e a desvantagem da técnica de intensidade. É que tem que ser medido, tem que ser com pés e cabeça, normalmente deve ser calculado, por assim dizer, não é? Sim, mas é perfeitamente isso que eu digo. Pá, se tu me dissesse assim, André, olha, Francisco, quero começar a trabalhar contigo, pá, e eu só treino com técnicas de intensidade, ou tenho que ter técnicas de intensidade em todo o treino.
Até porque eu tenho alunos, mais no presencial até, porque quem me procura pelo online já tem outro, já estão formatados para aquilo, já sabem exatamente aquilo. Quem eu tenho no presencial é diferente. Pá, eu tenho alunos que gostam de treinar de uma determinada forma, que gostam de ter aquele chocolatinho ao final do treino. O chocolatinho, ou seja, dessa cena da técnica de intensidade, ou O o que inverso seja. do chocolate. Yeah. Pá, então vamos arranjar uma forma de, por exemplo, lhe poder meter um drop set. Vamos arranjar uma forma de poder fazer uma sobrecarga excêntrica, onde eu o ajudo a subir e ele só controla. E é cargas que ele nunca usou. Tudo bem, mas tem de ser Sim, sim. ajustado. Francisco, uma pergunta que eu gosto de fazer, e acho que é uma pergunta bastante fácil. Quais são para ti o consideras os teus hábitos de sucesso? Para Podes o. ter um minuto para pensar, se Não, quiseres. não, não, na boa, na boa, na boa. Para o físico ou para o negócio barra profissional? Eh, ambos? São dois Franciscos totalmente diferentes. Então, eu diria que Para hábitos mim, de sucesso para o teu físico, epá, é super simples. É fazer 3 a 4 refeições por dia. Basta saberes as suas calorias e os teus macros e teres uma estrutura minimamente alinhada. Se não a tens com toda a informação gratuita que tu encontras em páginas como a minha e como a do André, e se isso ainda não está tratado, então tu precisas de um acompanhamento. Nem que seja para te aprender a manter essa estrutura e depois tu poderes seguir livremente. Mas hoje em dia, com a informação toda gratuita que tu tens, já deverias ter essa estrutura a funcionar. E é só torná-la execuível para ti. É treinares pelo menos 4 5 vezes 4 vezes por semana e mexeres-te nos outros dias. Em termos de saúde. Nem que seja só andar um bocadinho. Treinares intenso, perto da falha. E só prestares atenção à tua recuperação. Caga por completo se o Cibam treina desta forma, se o Francisco Bação diz que este split é bom, se o André diz que aquele exercício é bom. Estimula, presta atenção à tua recuperação e volta a estimular novamente. Se não estás a ver os teus resultados, então procura ajuda. Tal e qual como procuraste ajuda para aprender na escola, na faculdade ou o que seja, tal e qual como procuraste ajuda para aprender a conduzir, deixa de perder tempo, investe nos teus resultados, porque vais ganhar muito tempo a longo prazo e muito menos dores de cabeça. Isto eram as minhas dicas do treino. Vou olhar aqui para o meu board, está aqui ao meu lado, tem aqueles boards escritos, e vou dar aqui as 3 frases, se calhar, mais interessantes e que mais me motivam. Acima de tudo, primeira recomendação para todos é organizar e aproveitar ao máximo. Organizar e planear as coisas, seja no treino, seja no trabalho, seja na dieta, seja no que tu queres estudar. Organização, planeamento e execução. Olha para a tua agenda, pensa o que é que tu queres fazer e faz. Não percas tempo, porque o tempo vai e não volta. Não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. José Saramago. É das poucas coisas que gosto muito que gostei muito de ler dele. Mas queria passar estas 3 frases. Eu quero ver o que é que acontece se eu não desistir. Para tudo na tua vida. Relações, parte profissional, parte familiar, o que seja. Teu físico. Vê o que é que acontece se não desistires. Supera o teu potencial. Não te contentes com aquilo que achas que podes alcançar. Vai por mais. Dá mais. Procura mais. Dá mais no teu treino. Dá mais na tua dieta. Tenta sempre aquele extra 1%. No teu trabalho. As promoções ou subidas no teu trabalho não vão surgir se tu não mostrar. Não é tu pedes um aumento e depois começas a fazer mais. Não. Tu mostras que sabes fazer mais e que vales mais e por isso recebes um aumento. É a minha forma de ver. Supera o teu potencial, pá, numa busca incessante. E finalmente, porque a vida não é só trabalho e fitness, isto é uma coisa que eu levo para mim e tenho tentado melhorar um bocado, é planta todas as tuas sementes, mas lembra-te que este jardim não tem piada sem os teus. Isto porque eu passo muito da minha vida a trabalhar. Abdico muito de muita coisa pelo meu negócio. E não voltava atrás e não mudava nada. Estou extremamente satisfeito, nunca imaginei estar onde estaria nesta minha idade. Sinceramente, se me perguntasse há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, nunca imaginaria. Mas quero sempre mais. Só que isto só tem piada, fazeres o que quer que seja, se tu tiveres vida também.
Portanto, queres alcançar alguma coisa, seja neste ramo, seja no teu treino, seja o que for, vais ter que abdicar de muita coisa. Vais ter que escolher fazer A em prol de B. Sim. Mas nem tudo é só trabalho, nem tudo é só treino, nem tudo é só nutrição. Guarda espaço para estar com os teus amigos, com as pessoas com quem tu gostas, estar presente nos momentos bons. Só não percas tempo é com coisas redundantes. Muito bom. Pequenas 3 frases completas, por assim dizer, não é? É a minha Obrigado vibe por. mesmo. Tá, e é isso que eu pedi e obrigado. Olha, o meu maior prazer neste podcast tem sido estes pequenos momentos que também me motivam a mim a ser melhor e querer mais. Por isso, não só para as pessoas que estão a ouvir, mas olha, para mim é uma coisa importante e acho que é sempre uma lição de qualquer pessoa que esteja aqui, pelo menos ter este sentimento de motivação e de acreditar em mais. Pá, e tu vais ver isto, sou mesmo sincero, nós também temos a cena do podcast, não sou eu que trato disso, mas sei que é uma dificuldade ao início. E por acaso, por isso é que eu te disse, brutal teres conseguido arranjar malta para vir. Mostra, lá está, o teu empenho em procurar fazer isto crescer, em procurar dinamizar esse podcast. Pá, e é uma coisa que às vezes até pode parecer bem a longo prazo, mas queria-te deixar esta mensagem como um grande big up mesmo, de as pessoas que estão a ouvir o teu podcast, elas gostam mesmo de o fazer. Porque elas podiam estar a ouvir música, podiam estar a ouvir a rádio, podiam estar a fazer o que seja. E só por isso já vale bem a pena. Tu pensas, esta pessoa teve X minutos a ouvir aquilo que eu criei. Não é como o Instagram, que passa. Não, ela disse, eu quero. E ela ficou. Pá, e acho que isso é uma magia do podcast brutal. E portanto, queria só mesmo desejar-te todo o sucesso nisso, André. Acho que tem muita perna para andar. Francisco, muito obrigado por teres estado aqui presente, obrigado pelas tuas palavras, pela tua sabedoria, obviamente, e também desejo-te uma excelente continuação de trabalho, que este ano acredito que vais completar muitos objetivos, como todos os que completaste anteriormente, e um abraço. Grande abraço, máquina. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Pá, e muito obrigado aqui mais uma vez pelo convite e desejar-te não só um excelente final de 2023, como um ótimo 2024 e também a todos os nossos ouvintes. Pá, um grande abraço a todos. Vamos fazer acontecer, vamos superar os potenciais. Obrigado e boas festas para ti também. Boas festas, máquina.